Como o principal órgão de uma grande rede de direitos humanos de crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar tem que estar perto da família. E não são poucas as vezes que os conselheiros são procurados para ajudar até na educação das crianças. O problema parece simples. Francicleia pede ajuda pela segunda vez ao conselheiro tutelar Assis Santarém, porque o filho dela, de 6 anos, se recusa a ir para a creche. Aliás, a vaga na creche foi conseguida também por intermédio do conselho. A gente vai fazer uma visita até a creche, conversar com a psicóloga, com a responsável pela instituição, para saber se houve algum problema com a criança, se tem algum coleguinha perseguindo, ou se ele teve algum problema, algum trauma com a própria, algum funcionário da instituição. E pode ser um caso a gente ter que encaminhar para psicólogo. Isso é o problema, eu não sei por que é que está acontecendo, porque ele estava indo bom danado. E agora, a partir de ontem, desde ontem que ele não está querendo ir. Ele faz escândalo, fica esporriando dentro da van escolar, aí fica dificultoso, aí é obrigado a procurar, porque muitas vezes, se eu deixar ele sem ir, muitas vezes eu vou ter complicação mais tarde, né? Aí eu tenho que procurar orientação para ver se eles me orientam. Certíssima, Francicleia. Os conselhos tutelares existem também para esse fim. São órgãos municipais instituídos no Brasil pela Lei 8.069, para a proteção à infância e à adolescência. O Conselho Tutelar ele é um órgão que vai fiscalizar aqueles direitos que estão previstos no próprio Estatuto. Se porventura aqueles direitos para as crianças e adolescentes forem violados de alguma forma, o órgão do Conselho Tutelar ele servirá para fiscalizar, tanto de maneira repressiva quanto de maneira preventiva. Os conselhos tutelares no Brasil eles foram criados em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, junto com a lei, eles completam no dia 13 de julho de 2015 25 anos. Infelizmente, ainda existem locais no país que não têm os conselhos tutelares. Hoje no Brasil existem 5.956 conselhos tutelares, faltando apenas 6 municípios criarem os seus conselhos. Mas nós temos uma expectativa também que com o processo de escolha em data unificada que ocorrerá no dia 4 de outubro de 2015 em todo o Brasil, novos conselhos serão criados, principalmente nos municípios acima de 300 mil habitantes. Esta é a sede do Conselho Tutelar de Samambaia Norte, cidade pertinho de Brasília. O órgão é gerido por uma secretaria estadual do governo do Distrito Federal. Conta com 5 servidores de apoio administrativo e 5 conselheiros tutelares. De hoje para amanhã a gente vai entrar em ação, fazer a visita na própria residência e depois dar um retorno aí para vocês. O Conselho Tutelar não tem poder de polícia, mas se existe uma criança em situação de risco, os conselheiros devem ir em socorro a esse menor. Eu recebi uma denúncia no meu plantão de que tinha uma criança às 15 horas da tarde chorando muito, e não tinha, parece que os pais tinham passado a noite acordados e deixou a criança chorando às 15 horas da tarde, a criança estava com fome. Eu fui por 2 vezes até a residência, chamei por diversas vezes, porém ninguém atendeu. Me informaram que lá era uma boca de fumo. E aí eu voltei até a delegacia, requisitei o apoio policial, a polícia foi, arrombou a casa e a criança de fato estava lá chorando, com fome, às 15 horas da tarde. Nós pegamos a criança e devolvemos para a avó, que morava num local mais próximo daquela residência que a gente tinha ido. Qualquer pessoa, pai, mãe, avós, em apuros com filhos ou netos, podem procurar o Conselho Tutelar para buscar ajuda. A pessoa chega até a recepção do Conselho Tutelar, a equipe do apoio administrativo abre uma pasta, já com todos os dados da família, com a certidão de nascimento da criança, e posteriormente a família, ou a mãe, ou o genitor, são atendidos pelo conselheiro tutelar que está de plantão. Uma das atribuições do conselheiro tutelar é requisitar serviços públicos, E na área de saúde, educação, segurança e previdência e assistência social. Então nós tivemos um caso aqui de um adolescente que tinha um tumor no olho, próximo ao olho, e não conseguia de forma alguma essa operação, essa cirurgia. Então o Conselho Tutelar
entrou com uma ação junto com a Defensoria Pública e depois de alguns meses o menino foi operado e já está bem em casa. Então, para nós foi gratificante. Para pessoas como Francicleia, o apoio dos conselheiros tutelares foi essencial. Foi muito importante, porque eu não tenho família aqui, só eu e meu esposo e meus 4 filhos, que eu tenho 4 filhos. Então, a gente tem que procurar uma orientação onde a gente possa, né, conseguir. Então, eu acho muito importante. Como o principal órgão de uma grande rede de direitos humanos de crianças e adolescentes, dispõe de um canal telefônico de denúncias no que se refere à violência e maus tratos contra os pequenos, o Disque 100, que pode ser acionado de qualquer ponto do país. Quando a pessoa faz uma denúncia no Disque 100, ela automaticamente vai para o Conselho Tutelar da região que consta o endereço daquela denúncia. E aí a gente também faz a visita ao local. No geral, a gente recebe denúncia mais de maus tratos, negligência e abuso sexual. Também de adolescente que está envolvido com drogas. E foi em um desses casos que o conselheiro Abel Gramacho, há 2 anos e meio no órgão, mergulhou de cabeça. Recentemente, ele conseguiu tirar das ruas um adolescente envolvido com drogas, que buscou ajuda. E depois do tratamento que durou 1 ano, o rapaz se recuperou, até conseguiu um emprego. Uma situação que até hoje, foi o ano passado que eu soube da notícia, até hoje, quando me falam desse menino, eu me emociono. E o conselheiro tutelar dá um conselho para os adolescentes aí que têm vontade de sair dessa vida. Procura o conselho tutelar, procura alguma ajuda. Precisa de uma mão, e essa mão, o conselheiro tutelar, é para isso. A função dele é essa, ajudar, orientar, buscar na rede meios para ajudar. As histórias de famílias comovem mesmo os conselheiros tutelares, que chegam a deixar de lado o papel de agente do Estado quando é preciso ajudar rápido. Todo mês eu ajudo 2, 3 famílias, no meu próprio bolso mesmo. Porque aqui, por exemplo, chega uma mãe aqui pedindo uma cesta, né? O Estado, para fornecer essa cesta, demora 15 dias. E a mãe está lá com a criança com fome. Vai esperar 15 dias? Eu mesmo, às vezes vou ao mercado, compro, levo. Eu não dou o dinheiro, né? Mas a alimentação eu levo em mãos lá para a família.